Olá, produtores e produtoras rurais. Sou Marlon Prestes e esse é o episódio número 5 da Rádio JTI Bio. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para você, produtor rural. Nós vamos explicar o que são as áreas de preservação permanente e como fazer para regularizá-las em pequenas propriedades rurais. Pessoal, peguem seu mate, sentem na varanda e fiquem com a gente que vamos explicar tudo. Ouça a partir de agora a Rádio JTI Bio, projeto de produção de biodiversidade, uma iniciativa da JTI em parceria com a SPVS. Produzir natureza para produzir melhor. Hoje nós vamos falar sobre as áreas de preservação permanente, que são aquelas áreas de preservação ao redor das nascentes, ao lado dos rios, apelidadas de APP. Com certeza os produtores, as produtoras conhecem o assunto e já conversaram com os vizinhos e amigos sobre ele. E se você quiser aprender um pouco mais sobre como a lei define as APPs, pegue seu chimarrão, puxe uma cadeira na varanda e fique aqui conosco que nós vamos explicar melhor sobre essas áreas e quais são os benefícios delas para a sua propriedade. A nossa convidada para falar sobre o assunto é a Gisele Henning Santos, engenheira florestal e técnica da SPVS. Por favor, Gisele, conta aqui para os nossos ouvintes quem é você nessa roda de chimarrão. Olá a todas, olá a todos. É muito bom estar aqui com vocês falando de um projeto tão importante. Bem, Marlon, eu sou uma pessoa que gosta muito de estar na natureza, no meio rural e, por sorte, eu trabalho com isso. Eu sou consultora na área de restauração ecológica junto à SPVS. Muito bem, Gisele. Então, para tirarmos algumas dúvidas, você poderia definir para nós o que são APP? Claro, posso sim. As áreas de preservação permanente, ou APP, são locais que têm uma importância para a manutenção dos serviços ecossistêmicos para a região ali onde elas estão inseridas, sabe? Então, as faixas ao redor das nascentes, córregos e rios são consideradas APP e precisam manter a sua vegetação natural para garantir serviços como boa qualidade e quantidade de água, sempre ali naquele local. É só lembrarmos do que a gente vê na prática por aí. Lembra? Muito se sofreu com a diminuição do volume de água aí nos últimos anos aqui no Paraná, que houve uma estiagem bastante forte e longa. E nos locais onde tem vegetação nativa em torno das nascentes, onde acontece assim a infiltração de água no solo bem maior, o prejuízo foi menor. Então podemos colocar que a contribuição das APP na manutenção dos serviços ecossistêmicos é o principal motivo que devemos considerar para manter essas áreas bem conservadas nas propriedades rurais? Isso, podemos sim, Marlon. Exatamente, as funções da APP são justamente preservar e auxiliar na manutenção de recursos hídricos, a qualidade e estrutura do solo, a biodiversidade também, assegurar a qualidade de vida dos seres humanos, pois esses serviços são essenciais para produzir alimentos, por exemplo, não é verdade? São sim, Gisele, essenciais para a produção de alimentos. Como são importantes mesmo as APP. E quais são as metragens ao redor das nascentes, margem dos rios e tanques que devem ser preservadas? Então, essas metragens elas são definidas pelo Código Florestal Brasileiro. Essa lei coloca a necessidade de preservação em torno da nascente um círculo de raio de 50 metros a partir do olho d'água, né? Já os córregos e rios, a metragem vai variar porque dependerá da largura do rio que passa ali naquela área. Aí quando é construído um tanque na propriedade, onde foi barrada a água da nascente ou de um córrego, é necessário ter autorização do órgão ambiental para fazer esse tanque. E é essa licença que vai determinar qual é a metragem da APP do açude. Para rios de até 10 metros de largura, preserva-se 30 metros para cada lado. E conforme o rio é mais largo, a faixa de APP também aumenta. Sabemos que muitas agricultoras e agricultores já mantêm essas áreas conservadas. Porém, também há situações em que não se tem vegetação em toda essa metragem que mencionou. Por vezes, a propriedade já foi adquirida dessa maneira ou já vem de uso da família aí por algumas gerações. É possível regularizar essas APP diante da legislação?
É possível, a partir do CAR, que foi o primeiro passo para essa regularização, para quem precisa regularizar, né? Ou a comprovação até mesmo, para quem já está com tudo em ordem. O segundo passo desse processo é o PRA, que é justamente o Plano de Regularização Ambiental. Esse plano ele possibilita aos produtores aderirem a um processo de recomposição das APP quando é necessário que isso aconteça. Então é necessário recompor toda a metragem que mencionou de APP hídricas? Isso vai depender, Marlon, se aquela área é considerada uma área rural consolidada. O que quer dizer isso? São aqueles locais onde a vegetação nativa foi retirada antes de julho de 2008. Então, se utiliza a lei da escadinha para saber qual é a metragem da restauração. Ou seja, é necessário considerar o tamanho da propriedade para saber quantos metros deve se restaurar nas margens dos rios. A lei da escadinha vale para propriedades de 1 a 4 módulos fiscais, variando a obrigação de recompor de 5 a 15 metros nas margens dos rios. Cada município tem um tamanho de módulo fiscal. Consulte a Secretaria Ambiental de sua cidade. E para o caso de nascentes, quando a área é consolidada, a metragem mínima que deve ser restaurada é de 15 metros em torno do olho d'água. Mas o importante aqui é sempre chamarmos a atenção para os benefícios gerados para a propriedade pela conservação da metragem total da APP, ou seja, os 30 metros em cada margem do rio, quando o rio tiver até 10 metros de largura, ou os 50 metros de raio em torno das nascentes, né? Lembrando sempre que o solo recoberto por vegetação nativa é sinal de proteção da água, ou controle também do carregamento do solo, nutrientes que tem ali. A gente tem que lembrar que preservar a floresta nas margens dos rios e principalmente das nascentes é uma verdadeira produção de água, e sem ela não há produção agrícola. Este é um ótimo exemplo da frase produzir natureza para produzir melhor. Para fechar, poderia orientar os nossos ouvintes interessados em restaurar as suas APP de como começar essa atividade? Claro! A primeira dica é sempre eliminar a causa da degradação ali daquela área, né? Por exemplo, se o animal de criação tem acesso ao local, é bem importante cercar a área, ou até mesmo o próprio animal colocar, né, cercado em outro local da propriedade. Assim, os processos que estão acontecendo ali de degradação, como compactação do solo, agravamento de erosões que já podem ter ali, e até mesmo assim o impedimento do estabelecimento das espécies da flora nativa, vão ser contidos, né? E aquela área vai poder começar um processo de restauração. Outro passo bem importante para começar esse processo é verificar se há a presença de espécies exóticas invasoras e eliminá-las. Sempre lembrando, né, que para cortar árvores de APP é necessário ter autorização do órgão ambiental. Muito bom! Para quem não escutou, detalhes sobre o manejo de espécies exóticas foram dados em episódio anterior, escuta lá. E Gisele, falando ainda sobre recuperar a APP, não é necessário fazer o plantio de árvores ou outras plantas? Esse é um ponto bem importante a gente observar aqui, Marlon. O plantio de árvores nativas para restauração ecológica também é importante. É sempre recomendado observar assim, qual é o grau de degradação do local para saber quais são as espécies mais adequadas para plantar ali, qual espaçamento melhor para usar. Às vezes, apenas a eliminação dos fatores degradantes já possibilita ali que a área comece a se recompor naturalmente. Mas o plantio de espécies nativas ajudará a acelerar esse processo e enriquecer a vegetação que tem ali. É muito significativo o plantio de espécies frutíferas, por exemplo, para haver um alimento para a fauna, que por sua vez também trará sementes para aquele local. E como um produtor da JTI pode encontrar mais informações sobre as APP e os benefícios em sua preservação? Então, esse produtor ou produtora pode conversar aí com seu técnico em agronomia da JTI, né? Que poderá dar mais informações sobre esse assunto e também sobre o
o projeto JTI Bio. Ou também pode entrar em contato aí com a gente, né, com a SPVS, por meio das nossas redes sociais. É só buscar SPVS. S de sociedade, P de pesquisa, V de vida e S de selvagem. Muito obrigado à nossa convidada de hoje. Se você quiser saber mais sobre as áreas protegidas em sua propriedade, fique ligado na rádio JTI Bio, pois nos próximos episódios temos mais informações para você. Esse programa é uma produção da JTI e da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, SPVS. Ouçam o nosso próximo podcast e vamos em frente produzindo natureza e garantindo nosso futuro.